Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Os parlamentares iniciaram, durante sessão plenária nesta semana, a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A LDO estabelece as prioridades de investimento dos recursos do governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de Porto Alegre para o ano de 2020 prevê mais de 7 bilhões de receitas e 8 bilhões em despesas. Os parlamentares iniciaram a votação das 14 emendas nesta quarta-feira. Durante a sessão plenária, os vereadores debateram a emenda de número 2. A proposta prevê a reposição dos índices inflacionários dos anos de 2017, 2018 e 2019 no salário dos servidores públicos municipais. A votação não foi realizada por falta de quórum. A pauta deve voltar ao debate na sessão plenária da próxima segunda-feira. Segundo a Lei Orgânica do município, o Legislativo deve encaminhar a redação final da LDO para a sanção do prefeito até o dia 10 de outubro. Nesta semana, foi instalada no Legislativo a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigará possíveis irregularidades no governo Nelson Marquesan Júnior. Na última quinta-feira, a CPI definiu o nome do vice-presidente e relator dos trabalhos. O vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, foi escolhido como vice-presidente da CPI. O vereador professor Vambert, do PROS, será o relator. Ao todo, 12 parlamentares integram a Comissão Parlamentar de Inquérito. Na reunião, o presidente da CPI entregou uma proposta de trabalho para análise dos vereadores. Um dos pontos que será discutido na comissão é o Banco de Talentos da Prefeitura. Segundo o vereador Roberto Robaina, o processo de seleção dos profissionais para comporem a gestão Marquesan concedeu privilégios em cima de indicações políticas. A CPI terá o prazo de 120 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 60 para a conclusão dos trabalhos. Tem previsão de visitas, tem oitivas, tem busca de documentação para que a gente possa demonstrar o que foi o objeto da CPI, né? Que envolve banco de talentos, que envolve as relações desse empresário Michel Costa com a prefeitura, sobre tudo isso, né? O trabalho está relacionado com essa necessidade de demonstrar os fatos que levaram à constituição da CPI. Tem o recesso, são 120 dias de CPI, e aí tu vai invadir o ano que vem, que é um ano eleitoral. Então eu lamento em nome da população de Porto Alegre, porque a população certamente preferia que nós, vereadores, estivéssemos debruçados nos projetos que tocam a vida dos porto-alegrenses. As possíveis irregularidades ainda incluem questões ligadas ao aluguel do prédio onde está situada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A CPI foi motivada pelo pedido de impeachment encaminhado à Câmara Municipal no final de agosto. Entre as denúncias apontadas estava a prática de nepotismo e o favorecimento de empresas de transporte público. A próxima reunião da CPI acontece quinta-feira, dia 10 de outubro, às 10 horas da manhã, no plenário Otávio Rocha. A possibilidade de fechamento de escolas abertas foi o tema da tribuna popular na sessão plenária desta quinta-feira. As instituições estaduais atendem jovens em vulnerabilidade social. Representantes das comunidades pediram o apoio dos vereadores para somar esforços que possam garantir o funcionamento das unidades educacionais. Das 4 instituições chamadas de escolas abertas existentes no estado, 2 ficam em Porto Alegre. Presidente do Círculo de Pais e Mestres da Escola Cruzeiro do Sul, Zona Sul da capital, Eduardo da Silva, falou sobre o impacto que o fechamento da unidade pode representar para a comunidade. A escola atende 100 alunos. A nossa região é conflagrada pelo tráfico de drogas, então tem alunos que estudam numa escola que não pode ir para outra, moram num bairro não pode ir para outro. Então se fechar a escola, os alunos que estão estudando lá, infelizmente, vão ter que parar de estudar, porque tem muitos que são parentes de pessoas, bandidos, traficantes, então eles não podem circular dentro da comunidade. Então, se fechar a escola, eles, infelizmente, vão ter que parar de estudar. A outra escola aberta em Porto Alegre fica na zona leste da capital, com 58 estudantes. O diretor da escola, Ayrton Senna, também está apreensivo com a possibilidade de fechamento da instituição. Adroaldo Machado Ramos comenta sobre o tipo de atendimento realizado por estas unidades. O objetivo da escola aberta é acolher essa criança vulnerável que a escola regular não deu conta. Essa criança abandonada, essa criança de abrigo, criança de casas lares. Nós temos um acolhimento das 8 da manhã às 17 horas,
com 4 refeições dias, e essa criança tem na nossa escola o núcleo comum da Base Nacional Comum de 1º a 5º ano, e à tarde nós temos os componentes curriculares, que são as partes diversificadas que a comunidade oferece. O fechamento das unidades ainda não foi oficializado pelo governo, mas os representantes das escolas abertas pediram apoio dos vereadores para somar na mobilização com o intuito de garantir os atendimentos. O diretor da escola, Ayrton Senna, lembrou que no dia 6 de novembro o tema será tratado na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. A Comissão de Educação da Câmara deverá participar da reunião. O tema da Tribuna Popular foi proposto pelo vereador Engenheiro Comaceto. As escolas abertas são um espaço único existente no Rio Grande do Sul. Nós temos 4, 2 aqui em Porto Alegre, Santa Maria e Cruz Alta. A comunidade que esteve hoje aqui lá do Partenon e da Cruzeiro acolhe centenas de crianças que são vulneráveis sociais hoje e que precisam desse carinho dos professores através do Estado. Bom, quando o governador anuncia a possibilidade de fechá-las, nós estamos dizendo, não, governador, para um pouquinho, vamos dialogar, vamos verificar a importância que tem a escola aberta para a vida dessas crianças. Nós temos que incluí-las. Os 27 anos da Casa de Apoio Viva Maria foram lembrados nesta quinta-feira na Câmara Municipal. A instituição é referência no atendimento e proteção de mulheres vítimas da violência. Segundo a coordenadora da casa, a instituição foi pioneira no Brasil e surgiu antes de políticas públicas importantes de proteção das mulheres, como a Lei Maria da Penha, por exemplo. Sayonara Rocha lembrou que, em 27 anos de história, a casa já recebeu cerca de 7.000 pessoas, incluindo mulheres e seus filhos. A Casa de Apoio Viva Maria atende e acolhe mulheres vítimas da violência. Da tribuna, Sayonara também pediu o apoio dos parlamentares para garantir a permanência da instituição na Secretaria Municipal da Saúde. Segundo ela, existe a possibilidade de transferência da casa para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. A nossa luta hoje, também comemorando o aniversário, é garantir que a casa continue sendo da pasta da saúde. Entendendo que a questão da violência doméstica também é um problema de saúde pública, e que não perca o caráter, que é atender mulheres em situação de violência e risco de vida. Por isso a casa tem o endereço sigiloso, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte tem poucos recursos, poucos recursos para dar conta da demanda que a casa hoje já está estruturada. O período de comunicações foi proposto pela vereadora Karen Santos, do PSOL. Procuradora da Mulher na Câmara Municipal, a parlamentar enfatizou a importância do espaço na sessão de quinta-feira para destacar a necessidade de políticas públicas voltadas para as mulheres. E o aniversário de um dos locais mais tradicionais da cidade também foi celebrado durante a sessão plenária. Nesta quinta-feira, o Mercado Público completou 150 anos. A data foi lembrada pelos parlamentares durante o período de comunicações. A homenagem foi recebida pela presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central. Durante o pronunciamento, Adriana Kauer destacou as inseguranças relacionadas ao projeto de concessão do mercado público. A proposta prevê a gestão do local pela iniciativa privada por 25 anos. Para Adriana, a medida pode alterar o funcionamento do espaço, que hoje atende a todos os públicos. A convidada solicitou o apoio dos parlamentares para manter a pluralidade, a tradição e a cultura do mercado público. A representante agradeceu os vereadores por darem atenção ao espaço e pela homenagem prestada na Câmara Municipal. É muito bom, porque o momento hoje ainda é nebuloso, nós não sabemos ainda exatamente o que vai vir a acontecer com o mercado. Então, para nós, essa homenagem é um carinho que os vereadores fazem e uma sinalização que eles não vão esquecer do mercado público, que o mercado público é importante para a cidade, é importante para todos. Eu pude perceber hoje que todas as bancadas querem muito bem o mercado público. Diversos parlamentares parabenizaram o aniversário do mercado público. Para o proponente da homenagem, vereador Adelicel, o mercado é o lugar mais democrático de Porto Alegre. O mercado é a alma da cidade. Não são apenas 150 anos, não é apenas um prédio histórico que deve ser preservado por suas características de arquitetura, mas
é a questão imaterial, aquilo que a gente não vê ao olhar para o prédio, mas a gente sente ao adentrá-lo, e a história que vem por trás desse mercado público. O vereador delegado Cleiton do PDT assumiu nesta sexta-feira uma cadeira no Legislativo Municipal. O parlamentar ocupará a vaga do vereador André Carus do MDB, licenciado para tratar de interesses pessoais. Em cerimônia realizada no gabinete da presidência, o vereador delegado Cleiton, do PDT, disse estar emocionado com o carinho recebido na Câmara de Vereadores. O parlamentar afirmou que deseja somar esforços para fazer uma Porto Alegre melhor para se viver. Para a presidente do Legislativo, vereadora Mônica Leal, a chegada do parlamentar acontece em um momento importante para a Câmara Municipal. O vereador delegado Cleiton substitui o vereador André Carus do MDB por tempo indeterminado. Na última terça-feira, Carus foi preso, acusado de cometer crimes contra a administração pública. O Jornal da Câmara segue agora para falar sobre as eleições dos conselheiros tutelares que ocorrem no próximo domingo, dia 6 de outubro. Aqui na capital, mais de 150 candidatos disputam 50 vagas. Quem nos traz mais informações sobre esse processo é a coordenadora-geral do Conselho Tutelar de Porto Alegre, Ana Maria Rangel. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Ana Maria. Gostaria de te perguntar primeiramente como que é a participação popular em geral, né, nessas eleições que definem aí os conselheiros tutelares da nossa cidade. Olá, a coordenação dos conselhos agradece essa oportunidade de poder estar divulgando o processo de eleições. A participação nas eleições ela tem sido muito baixa, uma eleição que ela não é obrigatória, né? E que também ela é muito pouco divulgada. Infelizmente, dada a importância do trabalho do Conselho na rede de proteção da infância e da juventude. Vamos falar um pouquinho então sobre o papel, né, do conselheiro tutelar. Gostaria que tu explicasse, hoje são 50 vagas aí que vão ser disputadas, como que elas se dividem na cidade, qual que é o papel, né, do conselheiro tutelar aqui em Porto Alegre, então? Bom, primeiramente, tá, em Porto Alegre nós fomos a primeira capital do Brasil a implantar os conselhos tutelares. De acordo com a recomendação do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a cada 100 mil habitantes, um conselho tutelar com 5 integrantes, tá? Porto Alegre, então, precisaria hoje de no mínimo 15 conselhos tutelares, mas nós temos 10. Estes 10 estão divididos da seguinte forma: microrregião 1, que atende Humaitá e Ilhas Navegantes, microrregião 2, Sarandi, microrregião 3, Leste, que é a Bom Jesus, microrregião 4, Partenon, microrregião 5, Glória, Cruzeiro e Cristal, microrregião 6, Zona Sul e Ipanema, microrregião 7, Restinga, Extremo Sul, microrregião 8, Centro, microrregião 9, Lomba do Pinheiro e microrregião 10, Eixo Baltazar. Tá? O trabalho do Conselho, ele está amparado na Lei 8.069, que é garantir direitos de crianças e adolescentes. Como é que se garante esses direitos, né? O Conselho trabalha basicamente com denúncias, averiguação de denúncias de ameaça, de violação ou de direito violado, faz acompanhamento das famílias, trabalha fortalecendo a rede de proteção e também deveria trabalhar instrumentalizando a gestão municipal na implementação de políticas públicas e discutindo o orçamento da criança e do adolescente. Isso ainda não ocorre, nós não conseguimos ainda esses passos junto à gestão municipal. Então, o nosso trabalho hoje, basicamente, né, é garantir direitos averiguando denúncias, acompanhando as famílias e participando dos espaços de discussão e também fiscalizando todos os espaços de atendimento à criança e ao adolescente. Ana, são 185 candidatos, né? Qual o processo dessas pessoas para chegar até a candidatura, né, para ser conselheiro tutelar? Para tentar ser, na verdade. Eu acho que é importante frisar que esse é o único processo eletivo com critérios de elegibilidade bem fortes, né? Para concorrer a outros cargos não existe assim uma seleção tão rigorosa e tantas exigências. A começar pela escolaridade, tem que ter no mínimo nível médio, tem que ter todas aquelas comprovações de certidão negativas que indicam idoneidade moral do candidato, comprovar trabalho e engajamento social por um período de no mínimo 2 anos em instituições que sejam vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou ao Conselho Municipal da Assistência Social, né? Ou instituições que efetivamente se ocupem das políticas e do atendimento
à infância e à juventude. Encerrada a etapa documental, tem uma prova de conhecimentos que é baseada no Estatuto da Criança e do Adolescente e nas demais legislações, como, por exemplo, os tratados com a ONU. Aprovados nesta prova, então, na segunda etapa, que passou a documental, tem a prova de conhecimentos, o candidato, então, está habilitado a concorrer ao cargo de conselheiro tutelar. Certo. Em se tornando conselheiro tutelar, como que funciona a rotina dessa pessoa? Ela precisa cumprir uma carga horária? Ela pode ter outro vínculo empregatício? Como que funciona a vida do conselheiro, né? O conselheiro tem dedicação exclusiva, tá? Ele tem uma jornada mínima de 40 horas, como diz o edital, certo? Então, ele cumpre essa carga horária. E nessa carga horária estão inseridos também os plantões. O Conselho de Porto Alegre ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. É uma instituição que está sempre com as suas portas abertas. Funciona de segunda a sexta nessas 10 regiões, das 8 da manhã às 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E todos os dias, a partir das 18 horas, na Rua Giordano Bruno 335, que é o nosso plantão centralizado, que atende à noite a partir das 18, todos os dias à noite, das 18 às 8 horas da manhã, e sábados, domingos e feriados às 24 horas do dia. Falar agora sobre as eleições, então, que acontecem nesse próximo domingo, aí, dia 6 de outubro, né? Tu falasse que não é obrigatório, mas todas as pessoas podem participar. Existe algum requisito? Onde elas devem realizar essa votação? Como funciona esse processo, Ana? Bom, é um processo um pouco diferente, porque os locais, eles são agrupados, tá? Podem participar das eleições todo o eleitor da cidade de Porto Alegre, só que ele vota na sua região de domicílio eleitoral, tá? As pessoas votam na região onde elas têm título, onde elas moram, por exemplo. Se você vota na escola Farroupilha, você vai votar nos candidatos da microrregião 3. Se você vota numa escola do centro, no Julinho, você vai votar nos candidatos da microrregião 8. E assim sucessivamente. Todo eleitor de Porto Alegre pode e deve votar para a eleição do Conselho Tutelar. A gente sempre indica que, como é um trabalho muito sério, muito delicado, que entra na vida das famílias e que trata de questões muito graves, a exemplo de situações de violência sexual, de abuso sexual, de violência psicológica, física e de uma série de vulnerabilidades a que as crianças e os adolescentes estão expostos, que cada eleitor pesquise o seu conselheiro, quem ele é, qual é o trabalho que ele fez, qual foi a jornada que ele percorreu até chegar aqui, para que a gente possa realmente confiar de que ele vai fazer um trabalho e vai ter um olhar humano e efetivo para a situação daquela criança, daquele adolescente e também daquelas famílias, porque é um trabalho que se estende ao fortalecimento da família, para a superação dessas dificuldades que geraram essas violações, para que se rompa esse ciclo de violência. Certo. Qual que é o horário aí que vão ser realizadas no caso das eleições? Das 8h30 às 17 horas, no dia 6 de outubro, agora no próximo domingo. Tá certo, Ana Maria. Gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Jornal da Câmara. Obrigada pelos teus esclarecimentos, né? Nós que agradecemos e conclamamos os eleitores de Porto Alegre que se façam presentes nas urnas esse domingo e que elejam pessoas realmente comprometidas com a garantia de direitos da criança e do adolescente. Tá certo, que exerçam o seu papel, né? Que exerçam esse papel que é fundamental para todos nós que somos cidadãos e para todos nós que pensamos no futuro da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Com certeza. Não existe um país desenvolvido sem infância e juventude protegida. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação. Nós que agradecemos em nome da Coordenação Geral do Conselho de Porto Alegre. Tá certo. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia na edição do Jornal da Câmara de hoje e nós ficamos por aqui. Até a próxima semana.